Olá, tenho duas perguntas para te fazer hoje. Você tem dúvida se a lavagem a seco risca o carro? Ou ainda se a lavagem a seco realmente lava o carro direito, mesmo ele estando com barro ou muito sujo? Quando se pensa ou se ouve falar em lavar o carro a seco, basicamente são essas duas perguntas que se formam automaticamente e que nos deixam com um certo receio de usar o serviço ou mesmo abrir este negócio próprio neste ramo de atividade. Se esse é o seu caso, você precisa assistir este vídeo até o final. Eu sou Ricardo Ribeiro e vou nos próximos minutos desvendar e quebrar de uma vez por todas o preconceito sobre a lavagem a seco automotiva. Você vai entender como funciona e a diferença entre o processo de lavagem com água e o processo de lavagem a seco, que também é chamado de lavagem ecológica. Você que vai começar nesse ramo de atividade, a primeira coisa que você deve saber é exatamente como funciona o serviço que você vai oferecer para o seu cliente. Qual a diferença do serviço que você vai oferecer em comparação ao que hoje a maioria do mercado oferece, que é a lavagem com água. Se você não conhece como funciona o serviço que você vai oferecer, que credibilidade você vai ter diante do seu cliente ou até mesmo diante do mercado que você vai atuar, não é mesmo? A parte principal de uma argumentação de venda é baseada nos benefícios e diferenciais do seu produto em relação aos do seu concorrente. Então, entender como funciona e qual a diferença entre a lavagem a seco e lavagem com água é ponto fundamental para o sucesso na divulgação do seu lava rápido a seco. Ainda mais sendo esse um serviço que ainda encontramos um pouco de resistência do consumidor pela falta de informação sobre esse processo, o que gera algum preconceito, e que grande parte desse preconceito sobre a lavagem a seco se dá pela nomenclatura usada para esse processo, que ao meu ver é totalmente errado, levando a uma ideia equivocada sobre como é feita essa limpeza. Ao se falar em lavagem a seco, temos a impressão de que simplesmente vai ser passado um pano seco sobre o carro para tentar tirar a sujeira na base do esfregão. Porque é isso que a palavra seco nos remete. Afinal, seco é seco. E é justamente aí que está o erro. Porque esse processo não é a seco. Os produtos utilizados são líquidos. A lataria é molhada ao se fazer a limpeza. Então, no meu entendimento, a nomenclatura a seco é uma forma totalmente errada de tratar esse tipo de lavagem. Como o processo substitui aproximadamente 250 litros de água por apenas 300 ml de produto líquido em média, e é claro, se o produto é líquido ele contém água, podemos dizer então que essa é uma lavagem ecológica. E por que ecológica? Porque economiza aproximadamente mais de 200 litros de água a cada carro lavado em comparação à lavagem tradicional com água. Acredito que a nomenclatura correta para esse procedimento de lavagem deve ser lavagem ecológica e não lavagem a seco. Aliás, é dessa forma que eu aconselho você se comunicar com o seu cliente final, em todo o seu material de divulgação, usando sempre lavagem ecológica e não lavagem a seco. Entre nós, tudo bem a gente falar em lavagem a seco porque a gente está nos bastidores do negócio e a gente tem conhecimento sobre o processo. Mas com o cliente, lavagem a seco nunca, ok? Somente pelo fato de saber que os produtos utilizados são líquidos, já derruba grande parte do medo e do preconceito sobre esse sistema. Mas a falta de informação e conhecimento sobre o processo é que deixa as pessoas reticentes em montar esse modelo de negócio ou usar esse serviço, que desde já eu te adianto que é muito superior em qualidade, acabamento e proteção comparado com o sistema de lavagem tradicional com água. E a gente vai entender o porquê. Mas antes disso, é preciso entender que no processo de limpeza a água não limpa, a água enxágua. Porque senão era só a gente jogar água ali na torneira, embaixo da torneira na louça, e ela já estaria limpa. Ou mesmo a gente só molhar o cabelo embaixo do chuveiro e ele já estaria lavado. Mas a gente sabe que não é assim. Portanto, no processo de limpeza é necessário um produto agente específico para que a sujeira se solte da superfície. Fricção para soltá-la e a água entra no processo só para fazer o enxágue. Então a gente percebe que quando falamos em limpeza de veículo, independente da técnica aplicada, a seco ou com água, o processo também é feito por fricção para soltar a sujeira da superfície. Se você entendeu o que eu falei até agora, você deve estar se fazendo a seguinte pergunta. Então, se o processo de lavagem automotiva com água também é por fricção, ela risca o carro? E eu te respondo, sim. O processo de limpeza automotiva com água risca o carro.
Mas claro que a gente está falando de micro-riscos, tá? E geralmente a gente só percebe quando bate a luz do sol sobre a pintura. E a gente vê os micro-riscos como se fosse uma teia de aranha sobre a superfície da pintura. É que quando a gente pega o nosso carro lá no lava-rápido tradicional com água, a gente não presta atenção nos detalhes e a gente acaba não percebendo isso. Faça o teste. Principalmente se a sua pintura for preta ou escura, você vai perceber com muita facilidade o que eu estou falando. Se a pintura for mais clara, fica um pouco mais difícil perceber. Mas coloque o carro sob o sol forte e chegue com os olhos bem perto da pintura, que você também vai conseguir ver. Vamos entender por que a lavagem com água risca o carro? Bom, o processo de lavagem da lataria com água passa basicamente por 4 etapas. A primeira etapa é um enxágue para remover o excesso de sujeira. A segunda etapa é esfregação para desprender o restante da sujeira que ficou grudada na lataria. A terceira etapa é um outro enxágue para retirar o produto e a sujeira. E por fim, a quarta etapa é a secagem do veículo. Olha, vamos fazer um raio-x com detalhes de todo esse processo e de cada etapa? Mas para isso, a gente vai usar um pouco da nossa imaginação, ok? Então vamos imaginar agora todo o processo da lavagem com água, desde o começo. Você vai perceber que existe fricção sobre a pintura em todas as etapas desse processo. Vamos lá então, vem comigo, ok? Bom, num belo dia de sol, você chega no Lava Rápido e entrega a chave do seu veículo para o lavador. O lavador coloca o carro no box de lavagem, fecha todo ele e... Lembra qual a primeira coisa que se faz no processo com água? Sim, a primeira etapa que o lavador faz é jogar água com alta pressão na lataria, certo? Agora imagina aquela água com tanta pressão, batendo sobre a sujeira, apertando ela sobre a lataria e destacando a sujeira pela força da água. Esta primeira etapa já faz com que a sujeira crie micro-riscos ao se destacar da pintura com o atrito gerado pela pressão da água. Olha, já risco número 1 no seu carro, ok? Então vamos continuar? Após a primeira etapa, o carro já está limpo? Bom, claro que não, né? Se já estivesse, era só a gente pegar ele e ir embora. E por que não está limpo? Porque, como falamos anteriormente, é preciso fricção e um produto agente para destacar a sujeira da superfície. Porque a água no processo de limpeza serve para enxaguar e não para lavar. Entendido isso, vamos para a segunda etapa. Depois de bater a água, literalmente, o lavador pega uma esponja com um produto e começa a esfregar na lataria para destacar o resto da sujeira que ficou grudada na pintura. Olha o processo de fricção aí de novo. Lembra que na lataria ainda tem sujeira, que está sendo esfregada para ser descolada da pintura. Será que está riscando a pintura? Aí você pode até pensar, ok Ricardo, mas a pintura está molhada e a sujeira também. Isso não vai deixar com que a pintura seja riscada pelo atrito da esponja, certo? Olha, o fato da pintura e a sujeira estarem molhados não evita os micro-riscos. Porque primeiro, a água não tem poder de lubrificação para fazer com que o atrito da esponja sobre a pintura seja menor e evitar os micro-riscos. E mesmo a sujeira ainda estando molhada, ela é sólida e tem poder abrasivo. A água não amolece terra e areia, certo? Então nessa segunda etapa, criou-se o segundo risco no seu carro, certo? Depois de esfregar o carro para soltar a sujeira, vai ser preciso ainda jogar água de novo para retirar essa sujeira da lataria. Então na terceira etapa, joga-se água com alta pressão para remover a sujeira que foi solta pela fricção junto com o produto. E por último, nesta quarta etapa da lavagem com água, é feito o que todo mundo tem medo quando se fala em lavagem a seco. Já sabe o que é? Isso mesmo, é passado um pano seco na pintura até deixar ela sem umidade nenhuma. O que no final do processo nada mais é do que a esfregação de um pano seco sobre a lataria. Irônico, né? Então, na etapa final, risco número 3 no seu carro. Você percebe que em todas as etapas do processo de lavagem com água, cria-se micro-riscos na pintura? Isso não é nada. O pior é que agora, o carro limpo, a pintura ficou totalmente exposta aos raios do sol, chuva, marisia. Isso porque a lavagem com água não deixa nenhuma proteção sobre a pintura. Isso faz com que, além da pintura sofrer micro-riscos durante todo o processo, ela ainda seja degradada por falta de proteção. E com o tempo vai perdendo o seu brilho. Quando enxergamos com detalhes o processo da lavagem automotiva com água, a gente percebe que o que todos acreditam e temem acontecer no processo a seco, que é esfregar pano seco na pintura do carro, acontece também na lavagem com água e de forma muito mais agressiva.
Sem contar que aqueles panos que são utilizados para enxugar o carro ficam em sua grande parte pendurados nas grades e nos muros dos lava-rápidos, aderindo poeira, sujeira, terra, areia e outras partículas que ficam suspensas no ar. E esses mesmos panos serão esfregados sobre a pintura, o que aumenta ainda mais o atrito da fricção e a probabilidade de criar micro-riscos mais profundos na pintura. Acredito que você nunca tenha parado para pensar o quanto a pintura do seu carro já sofreu em você estar lavando ele através do processo de limpeza com água. Mas fica tranquilo, você não tem culpa e não é o único, ok? Isso acontece porque o fato de jogar água para fazer a lavagem nos dá a sensação de frescor e limpeza. Mas é somente isso, a sensação, porque tecnicamente esse processo deixa muito a desejar e já está ultrapassado. Bom, e quanto ao processo de lavagem automotiva a seco? Como falamos anteriormente, é primeiro a gente lembrar e deixar bem claro que a palavra a seco é apenas uma nomenclatura usada para esse tipo de serviço, certo? E que todo o processo desse tipo de lavagem não é a seco, porque os produtos utilizados são líquidos. O correto seria usar o termo lavagem ecológica, uma vez que o processo é limpo, biodegradável e economiza uma enorme quantidade de água a cada lavagem. O processo de lavagem a seco também possui 4 etapas, sendo a primeira etapa a aplicação do produto, a segunda a remoção da sujeira, na terceira etapa retira o excesso de produto da lataria e finalmente na quarta etapa seca e dá brilho na pintura. Vamos entender em detalhes todo o processo da lavagem a seco? Olha, no processo de lavagem automotiva a seco, a sujeira também é removida por fricção. Só que ela não é destacada da pintura por um jato de água com alta pressão que já cria atrito. Essa remoção é feita através da aplicação de um produto líquido à base de cera de carnão ou bisilicone, que é pulverizado sobre a pintura do veículo com baixa pressão. O produto conhecido nesse ramo como cera de lavagem é aplicado sobre a lataria através de um pulverizador de compressão prévia manual, fazendo com que a aplicação seja de baixa pressão. Isso já evita aqueles primeiros micro-riscos causados pela água jogada com alta pressão no processo de lavagem com água. E o que acontece após a aplicação do produto? Esse produto se infiltra atrás da sujeira, fazendo com que ela se destaque da lataria. Veja bem, esse produto não tem poder desengordurante, ok? Mas somente como uma ilustração mesmo, para você entender um pouco melhor, a gente pode comparar esse processo com o mesmo processo que o detergente faz com a gordura. Lembra o que ele faz? O detergente ele destaca a gordura da superfície, facilitando a sua remoção, que inclusive pode ser feita por enxágue com água ou até mesmo com a passagem de um pano, certo? Parecido com isso é o que o produto faz com a sujeira na lavagem a seco. Ela desgruda a sujeira da lataria do veículo para facilitar a sua remoção. Neste ponto, geralmente vem aquela pergunta: mas e se o carro estiver muito sujo ou com muito barro? Aí eu te pergunto: e se a frigideira estiver com muita gordura? É isso, é só aplicar mais produto. O processo e a ação do produto continuam exatamente os mesmos. A única diferença é que você vai precisar aplicar uma quantidade maior de produto e vai precisar de mais tempo para fazer a remoção da sujeira. Mas somente isso. Bom, então a primeira parte do processo de lavagem a seco é a aplicação de um produto à base de cera de carnão ou bisilicone através da pulverização com baixa pressão para destacar a sujeira da lataria, certo? Entendido esta parte? Assim, nessa primeira etapa do processo de lavagem a seco, risco número 0 no seu carro. Nenhum micro-risco foi criado. Em seguida, na segunda etapa, é utilizado um pano para remover a sujeira da pintura, que nesse momento já está protegida pela cera e lubrificada pelo silicone. Aí está mais uma grande diferença desse processo em relação à lavagem com água. Lembra que lá era esfregado a esponja na lataria para remover a sujeira? Aqui também é passado um pano para remover a sujeira por fricção. Só que neste caso, a pintura já está protegida e lubrificada, o que vai evitar com que sejam criados micro-riscos também nessa parte do processo. Após a passagem do primeiro pano para remover a sujeira, usa-se um outro pano para remover o excesso do produto, que é a terceira etapa. E para finalizar a quarta etapa, assim como na lavagem com água, passa-se um pano seco para secar a lataria.
Só que aqui tem mais uma grande diferença. Lembra que no produto de lavagem a seco, além do silicone, também tem a cera de carnaúba? Essa cera vai ter duas funções nesta etapa final. Uma é dar brilho na pintura, ou seja, o carro é limpo e encerado ao mesmo tempo, deixando o acabamento final muito superior em comparação à lavagem com água. E a outra função, e talvez a mais importante, é a proteção da pintura. Essa camada de cera vai proteger a pintura contra os raios ultravioleta do sol, chuva ácida, marisia, seiva de árvore, fezes de pássaro e outras intempéries da natureza, aumentando assim a vida útil da pintura. Então, qual tipo de lavagem você vai escolher para fazer no seu próprio carro a partir de agora? Eu não lavo meu carro de outra forma se não for a seco. Olha, não é impossível você ter experimentado o sistema de lavagem a seco e não ter gostado. Isso acontece. Mas é importante saber que o problema não está no processo de limpeza, mas sim em quem e de que forma executou o serviço. Talvez você possa ter levado o seu carro para lavar a seco e não gostou do serviço, ou ainda achou que o processo a seco riscou o seu carro. Bem, primeiro, o seu carro com certeza já estava todo riscado, se antes ele era lavado com água, e você já viu por quê. Talvez você tenha achado que o processo a seco riscou o seu carro porque você nunca tinha parado para ver isso antes. E como o processo que você usou agora era um novo processo e você estava com receio, você foi olhar a pintura com mais cuidado depois da lavagem e acabou vendo os riscos que já estavam ali. Olha, eu não estou dizendo que o processo a seco não pode riscar o carro, ok? Mesmo porque já vimos que os dois processos, tanto com água quanto a seco, são feitos por fricção. Só que o processo a seco, ele protege a lataria antes da remoção da sujeira. Isso faz com que a probabilidade de criar micro-riscos seja muito, mas muito menor do que a lavagem com água, que já é certeza que vai riscar o carro, porque ela não faz nenhuma proteção na pintura antes de fazer a remoção da sujeira. Então, o resultado do serviço depende da pessoa que aplicou e do produto. Se a pessoa o fez de forma correta e também da qualidade do produto. Se tem as quantidades de cera e silicone suficientes para proteger a pintura durante o processo de remoção da sujeira. Olha, eu tenho certeza que você já levou o seu carro em algum lava-rápido com água e tenha detestado o serviço também. Não estou generalizando, tá? Porque existem muitos estabelecimentos com bons profissionais e bons produtos. Mas é quase que normal a gente não gostar dos serviços dos lava-rápidos com água. Porque em sua grande maioria são sujos, desorganizados, utilizam produtos de terceira linha e não se atentam aos detalhes de limpeza. Sempre deixam partes sujas no carro. Então não é o processo que é ruim, mas sim os produtos usados e os profissionais que executam. Apesar de termos aprendido que além de economizar muitos litros de água, o que por si só já seria uma grande vantagem, a lavagem a seco é muito superior tecnicamente do que a lavagem com água. Olha, sempre a gente fica um pouco reticente com relação ao novo. Mas realmente as coisas evoluem, a tecnologia avança e temos que acompanhar. Quantos produtos no passado foram rejeitados e hoje fazem parte do nosso dia a dia? Assim é e assim será a lavagem a seco, ou lavagem ecológica, como você preferir. Espero realmente que eu tenha conseguido tirar suas dúvidas com relação a esses dois processos de limpeza. E que se você tinha alguma dúvida sobre a eficiência da lavagem a seco, que ela tenha sido esclarecida. E principalmente que você tenha criado a consciência de que a lavagem a seco não risca o carro da forma com que a maioria das pessoas pensa. A grande lição que tiramos deste primeiro vídeo é: a lavagem a seco funciona, é eficiente e seu resultado final é muito superior ao da lavagem com água. E que é ineficiente, que causa danos na pintura do veículo e já está ultrapassada tanto tecnicamente quanto ecologicamente. Porque a água que gastamos hoje para lavar os carros, com certeza nos fará falta amanhã. E quando eu digo amanhã, não é no futuro não, é amanhã mesmo. Porque a falta de água já é uma realidade, o que faz o mercado de lavagem a seco altamente promissor e lucrativo. A busca por lavagem a seco automotiva vem crescendo em índices vertiginosos. Acredito que você está no lugar certo, na hora certa, porque o mercado de